bom com vocês? Quem está falando aqui é o professor Alexandre Alvarenga de Geografia e nós vamos iniciar mais uma aula virtual, tá? Nesse momento nós vamos falar sobre os países subdesenvolvidos. É uma denominação muito importante para que a gente consiga entender a subdivisão desses países. Nós temos os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, tá? Vamos lá. Surge o subdesenvolvimento. Quando surge? A expressão subdesenvolvimento origina-se após a Segunda Guerra Mundial para denominar os países com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Professor Alexandre, eu não sei o que é Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma taxa, uma nota que foi gerada de 0 a 1. Os países que estão próximos ao número 1, eles são considerados países desenvolvidos. Os que estão abaixo ficam entre subdesenvolvidos e em desenvolvimento, tá? Esse índice é analisado a partir dos indicadores sociais como taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, taxa de natalidade, renda per capita, qualidade de vida da população e aquisição ao conhecimento e a expectativa de vida, tá? Todos esses fatores eles são importantes para que a gente consiga analisar ponto a ponto dos países. Vamos dizer que o Brasil tem uma taxa de analfabetismo baixa, mas não resolve o problema só a taxa de analfabetismo. Ele tem que ter um equilíbrio entre todos esses processos e esses pontos de análise do IDH. Então, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, tá? O conjunto de países subdesenvolvidos. O número de países subdesenvolvidos é muito grande. São mais de 155 países, olha lá, mais de 155 países que reúnem cerca de 4/5 da população mundial. Por isso, foi necessário agrupá-los. O primeiro é formado por países de origem pré-colonial com economia primitiva. São os países que não foram alvo de investidas coloniais nem sofreram o impacto da industrialização. Foram países, como o próprio textinho está dizendo, foram países que não sofreram investidas coloniais. Que países foram esses? O Portugal não invadiu, Espanha não invadiu esses países, tá? Como o nosso caso aqui do Brasil, que Espanha e Portugal adentraram o nosso território, o território da América Latina, tá? Então esse primeiro grupo, eles não foram explorados por ninguém, tá? E nem sofreram impactos da industrialização, beleza? O segundo grupo é formado por países que tiveram contato com povos europeus desde a antiguidade. São comuns entre eles os países do norte da África, do Oriente Médio e parte da Ásia, os quais, mesmo tendo estruturas sociais organizadas, foram dominados pelos europeus. O nosso terceiro grupo são países que foram transformados em colônias pelos portugueses e espanhóis após a expansão colonial. Nesse momento nós temos o Brasil e praticamente a América Latina inteira se enquadrando nesse terceiro tópico. Nosso quarto tópico. O quarto grupo é composto dos países dominados durante a Revolução Capitalista, com o propósito de servirem de entrepostos comerciais e fornecedores de escravos. Está ligado diretamente à África aqui, tá? O quinto grupo tem na sua formação países que na fase do capitalismo monopolista desenvolveram certa industrialização. O sexto grupo são países que adotaram uma economia socialista após a Segunda Guerra Mundial. Que países seriam esses, professor? Esses países poderiam ser considerados a China, Cuba, na época a União Soviética e por aí vai, tá? Hoje Rússia. Os indicadores socioeconômicos do nosso IDH, eles levam em consideração 4 fatores que nós já falamos lá no início, mas a gente vai ratificá-los aqui, que fala sobre a renda per capita, tá?
expectativa de vida, mortalidade infantil e escolaridade. Mas vamos com calma, vamos explicar um por um. Renda per capita, você pega o PIB do país, que é tudo que se comercializa, tudo que se gera nesse país, e você divide, tá? Você divide pela quantidade de população. Então, por isso que a renda per capita divide pela quantidade da população e você vai saber uma média de quanto essa população tem financeiramente e se ela está com uma renda muito baixa, se ela está com uma renda alta. A partir daí já é um parâmetro. Ele tem uma renda alta per capita. Beleza. Aí a gente vai para a próxima análise, que seria a expectativa de vida. Tá? Expectativa de vida. Professor, eu não sei o que é expectativa de vida. Vamos lá. Expectativa de vida é o tempo que essa população está vivendo. Então, por exemplo, a média da idade da população que a população está vivendo. Por exemplo, anteriormente, assim, quando décadas passadas, perdão, a população vivia 50, 60 anos e era consideradas já pessoas idosas. Hoje em dia, 50, 60 anos são pessoas novas, são idosos, porém com uma vitalidade muito boa. Por quê? Porque com o passar do tempo, vai tendo avanços tecnológicos, medicamentos novos e vários procedimentos médicos que fazem com que a população tenha uma expectativa de vida maior. Então, por exemplo, antigamente não se tinha vacina para algumas doenças. E isso fazia com que a população morresse antes de tomar uma vacina, antes de ter uma cura. E hoje a expectativa de vida está bem maior. A nossa expectativa de vida no Brasil ela é por volta de 70 a 80 anos. Tá? O nosso terceiro tópico seria a mortalidade infantil. O próprio nome já está falando, mortalidade. Mortalidade é a quantidade de pessoas quantidade de crianças que morrem após o nascimento ou com uma idade muito baixa. Isso é um problema, porque mostra que não se tem um pré-natal satisfatório. Professor, não sei o que é pré-natal, acompanhamento das pessoas que estão grávidas. E quando você faz esse acompanhamento, você consegue ter um apanhado da saúde da criança e da própria mãe. E você sabe se ela vai ter alguma doença pré-existente ou algo do tipo. Tá? E em países subdesenvolvidos, geralmente a mortalidade infantil é grande, porque você não tem um pré-natal, um acompanhamento dessas mãezinhas. Tá? Então, geralmente, se tem uma mortalidade infantil alta em países subdesenvolvidos. Tá? Escolaridade é outro fator muito importante para ser analisado no IDH. Tá? Escolaridade, as pessoas têm que pelo menos saber ler. Então, a partir do momento que você sabe ler, você já é considerado alfabetizado. Só que em países desenvolvidos, que a gente está fazendo essa comparação, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, nos países desenvolvidos o grau de escolaridade é muito alto. Praticamente todas as pessoas fazem ensino superior. Professor, não sei o que é ensino superior, faculdade. Tá? Na Europa, Estados Unidos, entre outros países desenvolvidos, como o Japão também, a maior parte da população faz faculdade. É como se a faculdade nesses países fosse considerado o ensino médio. Tá? Então, nesses países é comum as pessoas terem faculdade, terem cursos superiores. Já em países como o Brasil não é tão comum. Muitas vezes hoje uma pessoa da família se forma, então não é todo mundo que alcança esse grau superior. Tá? Características do subdesenvolvimento. Profunda desigualdade social. Olha lá, o Brasil se enquadra aqui. Nós temos profundas desigualdade social. Mas como, professor, profunda desigualdade social? Se você vai lá, você está no centro de Belém, você talvez não veja tanta desigualdade social. Mas você já vai ver alguns traços de desigualdade social. Mas se você vai para a periferia, Guamá, Terra Firme, Paá, entre outros bairros, você vai ver diretamente essa desigualdade social imposta nessa sociedade, nessa população. Então, você vai ver pessoas não só de alimento, vestimenta, mas você vai ver de infraestrutura,
A maior parte dessas pessoas não tem uma infraestrutura satisfatória, não tem um saneamento básico, não tem água. A gente cansa de ver na televisão, não sei se vocês acompanham, mas se vocês puderem acompanhar a partir de agora, que geografia está diretamente ligado ao conhecimento. Tá? Então você precisa assistir à atualidade para entender a geografia. Você vai ver, por exemplo, no jornal do meio-dia, você vai ver as pessoas reclamando que está faltando água, que não tem asfalto e por aí vai. Tá? Dependência econômica, financeira e tecnológica. Sim, os países subdesenvolvidos, eles não têm um poder aquisitivo interessante. Então eles vão lá e pedem empréstimos e acabam gerando uma dívida externa, tá? Quando a gente fala da própria tecnologia, por exemplo, agora no coronavírus, se vocês prestaram atenção, não se tinha fábricas de respiradores no Brasil. Então essas fábricas elas estavam onde? Em outros países, países maiores ou países desenvolvidos. E o Brasil ficou dependente tecnologicamente, mesmo tendo às vezes o dinheiro para comprar os respiradores, e ele dependia de outro país, tá? Baixo índice de desenvolvimento humano, olha lá. O índice de desenvolvimento humano ele vai de 0 a 1. Então, geralmente esses países subdesenvolvidos eles estão abaixo do 1, tá? O que é o índice de desenvolvimento humano, professor? O senhor está falando aí, repetiu já várias vezes, eu ainda não consegui entender. Bora lá, coloquei uma setinha aqui. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida comparativa usada para classificar os países de seu grau de desenvolvimento humano, tá? E para ajudar e classificar os países como desenvolvidos, desenvolvimento humano muito alto, e em desenvolvimento, desenvolvimento humano médio e alto, e subdesenvolvidos, desenvolvimento humano baixo, tá? Então a gente tem 3 características aí. A gente tem os desenvolvidos, os em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, tá? Aqui, galera, eu coloquei uma pirâmide etária. Nós já estudamos algumas aulas passadas, vocês podem acompanhar pela plataforma, sobre as pirâmides etárias, tá? Aqui a gente tem uma pirâmide etária da África, tá? Continente subdesenvolvido, em sua grande maioria. Europa, tá? Continente desenvolvido. De 2006, tá? Um pouquinho antigo, mas vai servir porque a gente precisa entender. Olha lá. O nosso rosazinho aqui são os jovens, tá? O azulzinho são os adultos e o amarelinho, o laranjinha são os idosos. A gente vai observar aqui na África que a gente tem uma quantidade de jovens grande. Olha só, olha como é a base dessa pirâmide etária. Tanto de homens quanto mulheres. Então a gente tem uma base grande. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a gente tem muitos nascimentos. Porém, a gente tem uma mortalidade infantil alta que você pode visualizar por aqui nesse degrau de criança. Ó. Olha só. No outro lado aqui acabou cortando, mas é a mesma coisa. A gente tem um degrau grande aqui, ó. Isso aqui tudo é considerado mortalidade infantil, então já cairia a nota da África no IDH. A gente pode ver que a expectativa de vida na África é muito menor que na Europa. Por exemplo, aqui na Europa, olha, é reto. Essa população ela só vai começar a morrer realmente aqui, ó, pelos seus 50 anos. Mesmo assim, a população vai vivendo, olha só. Tá? Aqui não, a população já vai decaindo consideravelmente, ó. Tá? Consideravelmente essa população vai morrendo. E aqui nós temos poucos nascimentos. Isso é preocupante para a economia, para a previdência, porque nós precisamos de pessoas novas para sustentar a previdência. Belezinha até aí? Qualquer dúvida, só perguntar. Aqui nós temos uma característica muito importante dos países subdesenvolvidos, que são as palafitas e a falta de estrutura para se viver. Olha só, isso aqui é em Belém, tá? Eu peguei de Belém essa foto. E olha a falta de qualidade de vida que essa população tem em Belém, tá? E isso é muito preocupante. Isso está diretamente ligado à ideia de país subdesenvolvido, que não dá infraestrutura, não dá qualidade de vida, não dá educação, não dá o básico para essa população. Beleza até aí? Aqui a gente tem outra foto de Belém, tá? Que eu peguei de Belém, inclusive.
Olha só, descarte inadequado de lixo, descarte incorreto de lixo. É visível em Belém, qualquer bairro que você vá, até bairro de alto poder aquisitivo e bairro de baixo poder aquisitivo, você vai visualizar esse tipo de coisa acontecendo, tá? Então, basicamente é isso, galera. Vamos recapitular. Nós falamos sobre os países subdesenvolvidos, que são países que não alcançam uma taxa alta no IDH, que vai de 0 a 1. O que está próximo a 1 é considerado desenvolvido, o que está abaixo é em desenvolvimento e o que está mais abaixo ainda é o subdesenvolvido. Tá? E que fatores são analisados pelo IDH? A gente pode até voltar aqui. Renda per capita, expectativa de vida, escolaridade e mortalidade infantil. Tá? Então, esses fatores todos são analisados para se ter a nota do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que ele foi idealizado pela Organização das Nações Unidas. Tá? E é basicamente isso, galera. Grande abraço, não esquece de deixar o like aí pra gente, se inscrever no canal, e é isso. Falou!